no nosso último encontro, nós falamos e aprendemos aqui sobre o automatismo e corpo espiritual. Automatismo do corpo. O que o corpo faz sem necessidade de pensar, de mandar um comando para o cérebro. Ele faz automaticamente. Se eu pisco meu olho, se meu coração está batendo, se eu estou respirando, às vezes a gente nem sente que está respirando, né? Vai fazendo de forma automática, né? A gente escuta todos os barulhos em volta, né? O nosso corpo, o nosso funcionamento. Então, esse automatismo vem de quê? De milênios e milênios que nós fomos desenvolvendo, que nós fomos aprendendo, a visão foi se abrindo, o paladar também, os ouvidos, o corpo humano em desenvolvimento, até chegar, né, começou lá do mineral, do vegetal, do animal, até chegar agora em hominal, cada vez mais se desenvolvendo, né, para que a gente então pudesse ir aprendendo cada coisa e essas coisas se tornassem para a gente de forma automática, ou seja, eu faço sem necessidade de nenhum comando, né? Mas isso aconteceu porque houve esse desenvolvimento de tempos em tempos aqui no mundo físico e extrafísico. E eu quero chamar a atenção de vocês, porque lá no capítulo 3 ele já veio falando de evolução e corpo espiritual. No 4 ele vem falando de automatismo e corpo espiritual. Agora ele vem falando de célula e corpo espiritual. Por que ele sempre está trazendo o corpo espiritual? Porque nós fomos criados em espírito, lá no início, naquela centelha divina, naquele princípio inteligente, naquela mônada. Ali nós fomos criados e a partir do momento que nós viemos para vamos dizer assim, um solo que nos deu oportunidade de crescer e de nos desenvolver e chegar nesse corpo ao qual nós estamos hoje, o corpo espiritual também se desenvolveu. Não foi somente o corpo humano ou o corpo animal ou vegetal ou mineral. Então a gente sabe, já nós aprendemos aqui, que quando a gente desencarna, a vida continua. A gente também se desenvolve lá. E quando a gente retorna, a gente vem melhor do que quando nós fomos. E assim vai acontecendo sucessivamente, né? Continuamente. Então, a gente precisa entender, e ele já deu a deixa desde lá do capítulo 3, por isso até o nome, né, desse livro, Evolução em Dois Mundos. A gente evolui aqui e a gente evolui do outro lado, né? E a gente entende quando ele fala que os corpos espirituais também têm órgãos, e às vezes as pessoas se assustam, né? Mas como assim tem órgãos, sendo que o órgão ficou no corpo físico, né? Então lembre-se, se eu venho desenvolvendo o meu corpo físico, é porque o meu corpo espiritual também está em desenvolvimento, né? Tem órgãos? Tem, mas eles funcionam quando estão em espírito de maneira diferente. Quando a gente se desdobra e tem um encontro com um familiar nosso, a gente não enxerga ele do outro lado, sem olho, sem boca, sem nariz, sem corpo, né? A gente enxerga ele da última forma com qual ele estava aqui quando passou pela nossa vida. Com olho, com boca, com nariz, ainda que em silêncio nos olhando, mas eles continuam da mesma forma, ou seja, uma cópia, né? Como se tivesse uma cópia. Mas essa cópia nós precisamos entender que é o nosso corpo físico que é cópia do espiritual. Então, um vai caminhando junto com o outro. O corpo físico nasce, morre. A gente vai continuando. Depois a gente tem outra oportunidade. Nasce, morre. Mas nós vamos continuando. E cada vez que a gente avança, cada vez que a gente se desenvolve um pouco mais, a gente retorna com o corpo físico mais desenvolvido. Exceto quando a gente precisa vir com uma determinada missão essa de reparação de algo, onde em algum ponto específico precisa vir deteriorado ou com alguma deficiência que é propício para o nosso desenvolvimento, né? Então vamos lembrar disso, desses
que ele vem falando, né, do corpo espiritual. Então nós precisamos atentar que nós fomos criados em espírito. Nós somos do mundo espiritual e não da terra. Por isso aqui é mundo transitório. Por isso aqui é temporário. E nós vamos embora. Então, quando ele começa lá falando da célula e do corpo espiritual, né? Ele fala que a célula, logo abaixo no primeiro título, né, subtítulo, ele vem falando que as células são princípios inteligentes rudimentares, né? Rústicos, primitivos. E vamos entender isso. Com o transcurso dos evos, ou seja, com o passar dos tempos, dos milênios, surpreendemos, né? Constatamos, observamos, encontramos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, feição rústica, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente ao corpo físico e no corpo espiritual, em intensidades vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que o senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Então, o que André Luiz está trazendo para nós? O que é uma célula? A gente sabe que o nosso corpo tem inúmeras células, é formado por inúmeras células, né? Então, ele está falando o seguinte, olha, que no decorrer dos tempos, dos milênios, né, eles observaram que as células é um princípio inteligente primitivo que serve ao princípio inteligente, que somos nós, a mônada, a gente pode falar nós, mas incluindo também, né, outros seres, principalmente os animais, que também têm células, né? Então, ele fala que a célula vem como um princípio rústico, primitivo, mas a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, assim como nós e como os animais, né? Cada um na sua intensidade diferente, mas ele falando aqui, né? Conforme a situação de inteligência que nos norteia, que está conosco, seja no berço, quando a gente nasce, ou seja no túmulo, quando a gente desencarna, né? Então, vamos avançando. E ele vem falar mais embaixo sobre forma das células, né? Então, ele vai dizer aqui, gente, que a célula, ela obedece à mente, à nossa mente, né? E se especializam. Então, como que é isso? Nós vamos entender agora. Então, quando ele fala aqui, animalculos infinitesimais, ou seja, eu fui buscar, né, um sinônimo, são animais microscópicos, bem pequenos, né? Então, o formato delas são de animais bem pequenos, bem pequenininhos, microscópicos mesmo, que se revelam domesticados e ordeiro na colmeia orgânica. Elas assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, ou seja, as células, elas obedecem à inteligência que a domina. Então, a célula é uma inteligência primitiva, rústica, mas que serve o nosso corpo, que também é um princípio inteligente, porém mais avançado. E essas células, elas obedecem à nossa inteligência, que é uma inteligência suprema, superior a ela, né? Então, conforme nós vamos dando o comando para o nosso corpo, é que ela, então, vai cada vez mais sendo dominada e especializada, né? E aqui ele fala, né, que ela, segundo a posição dos indivíduos, ela assume formas diferentes de acordo com cada indivíduo. E ele vai dar lá embaixo, né, exemplos. Ele vai falar de cenositos, vai falar de autocílios, nós vamos fazendo leitura. Mas ele vai dar exemplo aqui de grupo de células que se desenvolvem
para determinadas funções de acordo com a mente. Então, nós vamos ver como que são essas funções. Então, as células, em cada grupo, em cada órgão que ela precisa estar para se desenvolver, ela se desenvolve de uma maneira diferente em cada indivíduo, de acordo com o desenvolvimento desse indivíduo e de acordo com o comando mental que esse indivíduo transfere para essas células, né? Às vezes não, eu acho que até na grande maioria, né? Instintivamente. E aí é que a gente entende também quando as pessoas viram e falam assim, olha, muda esse seu pensamento, porque às vezes o seu pensamento pode estar te atrapalhando aqui no seu tratamento, né? Porque a pessoa quando começa a alimentar aquela ideia de tô doente, daqui a pouco tá doente, né? De tanto que somatizou, daqui a pouco de fato está doente, porque está mandando comando lá para essas células, né, para que de fato comecem ali a catar, né? Então o estado vibracional é muito importante. Lógico que a gente não vai descartar jamais a medicina terrena, né? Porque nós estamos em corpo físico, ao qual a medicina terrena que é competente e tem propriedade para nos tratar. Mas a gente sabe que essa questão espiritual também às vezes influencia muito. Então ele fala lá que as células são cenocitos ou micro-organismos que podem viver livremente como autocitos, né? Autocitos é que se alimentam por si próprios. Então ela vive como autocitos ou como parasitas, sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como por exemplo, aí ele vai dizer aí, né? Olha aí, cada uma em particular, cada uma funde, cada uma nasce, né? Para quê? Para uma atividade particular, ou seja, há uma atividade específica. Então, cada célula tem uma atividade específica dentro do nosso corpo físico, né? E também no nosso corpo espiritual, que nós não podemos deixar de fazer essa lembrança aqui sempre, né? Então, se nosso corpo material está desenvolvendo, pode ter certeza que o espiritual também está. Então, ele fala o seguinte, que na musculatura cardíaca ou na camada epitelial, né, na pele, que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica, que é relativo, né, à destruição e dissolução dos tecidos orgânicos. Então, no coração, ela vai agir de uma forma, e aí ela vem mais para frente, né? Ela fala, né? Desde também lá na placenta, com ação histolística sobre a estrutura da organização materna, células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, células em grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos, células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Então, esse parágrafo serviu para a gente saber o quê? Cada célula tem uma função. E o que é essa célula? Essa célula é um princípio inteligente, porém primitivo, que serve a um outro princípio inteligente mais desenvolvido também, que somos nós. Né? E a gente sabe que também é presente aí essas células nos animais. Articulam-se em múltiplas formas. Então, ou seja, existem células de múltiplas formas que se adaptam à função que lhes competem no veículo de manifestação da criatura, ou seja, no corpo físico ou espiritual, que temporariamente as segrega à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquinas eletromagnéticas superinteligentes. É como se fosse uma pequena máquina dentro de uma outra máquina, ajudando aquela máquina maior, né, a cumprir a sua função.
né? É como se fosse uma peça primordial para que aquela máquina chamada corpo físico pudesse, então, se desenvolver de uma forma mais eficaz, né? Atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se de certo modo no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionados pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar no centro energético do córtice encefálico, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa, né? Então, é o que a gente acabou de dizer, né? Cada forma para uma função. Cada uma ali dentro de um órgão específico, de uma musculatura específica fazendo o seu trabalho. Elas morrem? Morrem. Mas quando vêm outras idênticas para aquele funcionamento específico, né? Então, uma não se confunde com a outra. Então, é também um princípio primitivo que nos ajuda a funcionar, mas que também advém do mundo espiritual, assim como nós fomos criados primeiramente em espírito e que foi se desenvolvendo também ao longo do tempo até chegar, né, aonde nós estamos hoje, desde lá dos animais para cá. Motores elétricos microscópicos. Esses motores elétricos, né, pequenos agentes aí a gente pode entender como pequenos agentes elétricos para ajudar também no funcionamento do nosso corpo espiritual e corpo físico. Dispostas na construção da forma, né, do corpo em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas, são forçadas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Então ele está dizendo o seguinte, né, que essas células, esses pequenos agentes elétricos, eles funcionam como tijolos. Quando o pedreiro vai fazer uma obra, né, ele coloca ali daquele jeitinho como o arquiteto muitas das vezes orienta, o engenheiro orienta a colocar, né? Então as células e esses motores elétricos da mesma forma. Eles são colocados da forma que a nossa mente manda o comando. E esse comando, a gente também pode dizer que ele vem lá no automatismo. Porque nós não estamos o dia inteiro pensando, nossa, eu preciso mandar um comando para uma célula para que ela possa funcionar, né? Então, o nosso corpo, de uma certa forma, e muita gente fala isso, de fato nosso corpo é uma máquina. É uma máquina que precisa estar em harmonia para que tenha um perfeito funcionamento, né? E é formado por inúmeros pontos que, com a junção de todos eles, nos faz, então, funcionar, nos dando aí a oportunidade de desenvolvermos e hoje olhando para nós, né? Sabendo que existe a questão também dos animais, do vegetal e do mineral que também se desenvolve, mas olhando para nós precisamos entender que nós estamos em busca do nosso crescimento moral e é essa a oportunidade que o corpo físico, né, na forma hominal, vem nos dar aqui na Terra. Ele fala que quando os tijolos comuns são constrangidos, né, são colocados à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que lhes aproveita o concurso na concretização do projeto específico, né? Então ele vai colocando de forma em forma e ele vai se submetendo, porque vai tendo ali aquele comando que tem que ser feito daquela forma, né? Então essas células e esses pequenos agentes elétricos em nosso corpo funcionam da mesma forma através do comando da nossa mente. É assim que são funcionárias da reprodução
no centro genésico. Trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico. Então aqui, né? As células, elas são o quê? Cada uma tem uma função e elas são obedientes, né? Então quando ele fala aqui, olha, ele fala, né? São trabalhadores da digestão e a absorção no centro gástrico, ou seja, né? Todo o nosso sistema gástrico. Operários da respiração e da fala no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidores e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, né? Esse centro esplênico a gente pode entender como fígado e baço, auxiliares da inteligência e elementos de ligação do centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário, ajustando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia, ou seja, que as disciplina, que as influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Então, cada um, de acordo com a evolução que tem-se também as células em um ponto de desenvolvimento. Se nós avançamos no nosso desenvolvimento, cada dia mais nós também vamos avançar no sentido orgânico, né? A gente sabe que lá atrás era Homo sapiens. Hoje já é Homo sapiens sapiens, né? Aquele Homo sapiens já não é igual a esse Homo sapiens de hoje. Aquele que tinha lá atrás já não é igual. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Corpo físico e corpo espiritual. Ambos aí em evolução. Ambos com órgãos, ambos com, né, essas células que ajudam esses órgãos a funcionar. Se eu estou no mundo espiritual, funciona de uma forma, se eu estou na Terra, funciona de outra. Mas todos nós temos. Como que a gente comunica? Como que um espírito comunica, né? Se não através da fala, se não através da conversa mental, né? Se não, às vezes, até mesmo com o olhar. Então, são formas, são órgãos também que dão a oportunidade, né, de nos desenvolver, de uma certa forma, nos comunicar. Só que cada um funciona de uma forma diferente, porque a gente sabe que no mundo espiritual é matéria diferente do que a matéria que nós encontramos hoje, que é essa matéria densa e pesada da carne, né? Lá nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então, nós estamos numa forma muito mais sutil. Então, essa forma sutil em que nós nos encontramos no mundo espiritual também se desenvolve. Temo-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares, a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente na linfa que brota dos tecidos endereçada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Né? Então, elas nascem, elas morrem, né? Mas retornam iguais. Elas são obedientes, elas são primitivas, são princípios também inteligentes, primitivos, mas são uma máquina pequena inserida dentro de uma máquina grande, que é um princípio inteligente superior, né? Ao qual nos faz funcionar, né? Então, por hoje, nós vamos ficar com essas informações, para que não jogue tanta coisa aí na mente de vocês de uma vez só. Nós precisamos ir devagar para que nós então possamos ir absorvendo cada vez mais um pouquinho, né? Alguma dúvida, gente?